Acho que todo mundo deseja ser respeitado, independente de onde está. As pessoas querem sentir esse conforto e prazer da admiração, e olharem para o lado e saberem que as pessoas gostam dela. No entanto, a maioria carrega muitas ilusões e erros em relação ao respeito, e é isso que quero desconstruir agora com certos fatos. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Para que alguém te respeite, ela primeiro tem que se interessar por você ou algo que você tenha. No mundo dos interesses, é assim que mais ou menos funciona. Tanto que o maior exemplo de respeito que posso citar é o respeito espelho. Por exemplo, fulano quer muito ser CEO de uma empresa e por isso admira e respeita o CEO de tal empresa. Ciclano quer muito ser cientista e por isso respeita tanto as opiniões de um famoso cientista. Inclusive, saindo de exemplos de profissão e sucesso profissional, há também casos mais materialistas, como Joãozinho respeitar alguém só porque esse alguém tem um carrão na garagem, carro que Joãozinho tanto gostaria de ter. Logo, analisando nesse aspecto geral, se você quer ter um respeito amplo, não só precisa ser um indivíduo com valores e conduta, como também interessante. Você precisa ter aquilo que a maioria deseja, para que assim a maioria te respeite também. No entanto, há um outro ponto que você deve prestar atenção. Se você for um cientista famoso ou o cara que tem um carrão na garagem, mas agir com arrogância, ninguém te respeitará. Pelo contrário, até aqueles que desejam que você tenha ficarão com ódio por acharem injustiça uma pessoa tão arrogante ter o que elas tanto desejam. Sabendo disso, não se sinta superior só pelas suas posses e características, porque senão, as suas conquistas e talentos serão uma maldição para você, de tanto ódio que irá atrair. Então, para realmente consolidar esse respeito, aprenda a observar aquelas pessoas que desejam o que você tem, e ao invés de usá-las ou menosprezá-las, seja humilde e virtuoso o suficiente a ponto de ensiná-las a como obter o mesmo. Se você se tornar a inspiração delas, elas te respeitarão ao máximo e serão eternamente gratas quando alcançarem o que tanto queriam. Se você ajudar a maioria das pessoas, ainda assim elas não irão te respeitar. A ajuda que comenta aqui é aquela onde você dá uma mãozinha para que a pessoa resolva um problema, suba de vida, resolva dores emocionais e até se distraia. Um exemplo é você perceber que alguém está triste e levá-la para o cinema para que ela possa pelo menos ficar um pouco feliz e aliviar a mente. Ou a pessoa precisa de uma baita ajuda para passar em uma prova e você estuda com ela para que ela tire uma boa nota. Esse tipo de auxílio é gratificante, mas em nenhum momento você deve criar a expectativa de que a pessoa te respeitará por isso. Pois por mais que você facilite o caminho dela, é o tipo de ajuda que ela esquecerá fácil. A maioria das pessoas, inclusive, não são totalmente ingratas, elas apenas possuem uma péssima memória, pois esquecem fácil daqueles que as ajudaram. Portanto, não adote a ajuda como estratégia para ser respeitável. Se for para ajudar, ajude de coração, porque no fim das contas, se você esperar que a pessoa seja eternamente grata por ti, irá se decepcionar com o tempo quando perceber que ela até mesmo já nem se importa contigo e mal lembra do que você fez para apoiá-la. Não adianta ter boas atitudes e hábitos se você manchar a sua imagem com um erro. Nessa situação, basta você pensar na carreira de um político. Adianta ele fazer caridade, falar bem, ter ótimas ideias? Se do nada surgir um escândalo que envolva os seus problemas pessoais ou até um caso de corrupção, todas as ações boas dele não significarão nada perto dessa única atitude ruim. Aliás, a partir do instante que esse erro dele for revelado, só pensarão no erro na hora de votarem. E nem passará na cabeça dos eleitores todas as coisas boas que ele fez. O mesmo acontece com qualquer pessoa, seja em um meio familiar ou até profissional. O funcionário de uma empresa pode ser excelente, executando um ótimo serviço e tornando-se um exemplo para todos. Mas caso ele cometa um erro que dê um prejuízo para a empresa, já o tratarão mal e irão tirá-lo do destaque. Isso se não demitirem ele. Ou seja, não importa o lucro de R$500 mil que ele tinha dado antes para a empresa. O único fator importante agora foi o prejuízo de 10 mil. É assim que as coisas funcionam e é assim que o respeito prevalece, sempre com boas ações e evitando ao máximo erros.
Porque não importa se você seja bem visto por todos e considerado um ótimo profissional, se um dia você ficar bêbado em uma festa e brigar ou falar alto demais, incomodando os outros. Todo mundo a partir desse instante só lembrará de você no estado em que estava na festa. Pois é, não é justo, mas a mente humana lembra mais dos incômodos e prejuízos do que as qualidades e lucros. O peso de um erro é 1000 vezes maior do que o peso de 1000 acertos. Entenda isso. Portanto, tome cuidado se você já é respeitável, e se ainda não for, construa o respeito acertando o máximo possível. E caso erre, que seja errando de maneira discreta. Não adianta impor respeito, você só vai parecer um palhaço fazendo isso. Quantos vídeos e até opiniões pela internet onde o cara explica que o esquema é você se impor, é você em uma provocação, já chamar pra briga, já bancar o machão, já ir pra cima. Ou até mesmo provocar mais ainda, que se alguém te desrespeitar, você já tem que ser agressivo, que se alguém está te causando problemas no trabalho, você já precisa na frente de todo mundo causar uma discussão para colocar essa pessoa no lugar dela. Enfim, se você é daqueles que acha isso adequado, sinto muito, mas a única coisa que você pode conseguir com esse tom agressivo e esquentadinho é medo. Os outros podem sim te temer, mas aí é que tá, respeitar nunca. Até porque a partir do instante que o medo passar, a pessoa de novo vai te desrespeitar. Aliás, se você quiser ficar nessa e só causar medo nos outros, torça para um dia não estar vulnerável. Pois aí sim, todas essas que sentiam medo de ti vão para cima de você. Portanto, quer realmente ser respeitado? Então não entre na provocação. Saia do ambiente quando os medíocres falarem mal de você sem lógica alguma. E no ambiente de trabalho, chame a pessoa para conversar se ela estiver te dando trabalho, ao invés de causar um tumulto na frente de todos. Aprenda a ser discreto, aprenda a não se afetar com tolices, porque aí sim, os que estão à sua volta perceberão que você é maduro e respeitável. Se você quer construir respeito, é necessário constância. Não importa em que ambiente esteja, se você se comportar de diferentes maneiras em um período de tempo, às vezes tendo um bom desempenho, em alguns casos sendo preguiçoso, em outros alegre, no outro triste e calado e assim vai, você confundirá as pessoas, porém de uma maneira negativa, já que você não será imprevisível ao agir desse modo. Na verdade, as pessoas não conseguirão confiar em você, pois nunca saberão qual será o seu nível de produtividade, ou de humor, ou como irá agir em determinada situação. Isso, principalmente em um ambiente profissional, é um risco. Logo, além de não confiarem em você, você dificilmente terá o respeito dessas pessoas. Agora, se estabelecer constância, agindo sempre de uma maneira satisfatória e criando seu próprio estilo, até mesmo evoluindo a cada dia mais, você será visto com bons olhos e muitos irão te admirar pelo seu desempenho e desenvolvimento. Por isso, aposte em uma linha de comportamento que se encaixe com a sua essência e te proporcione vantagens em um ambiente, ao invés de agir de maneira variável, sempre de diferentes modos e não criando nenhum resultado positivo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.